Oi, oi! Bem-vindos a Histórias da Nena. Como você está? Hoje nós vamos ouvir a história João e Maria e brincar de contar a história usando massinha e giz de cera. A gente faz assim, aquilo que você ouvir na história, você tenta fazer de massinha ou desenhar com giz. Eu escolhi fazer João e Maria de massinha e os cenários com giz de cera. Olha a casa da bruxa má que eu fiz. Mas, se você quiser usar outro material, tipo tinta ou colagem, ou mesmo lápis de cor, vai ficar super legal, assim como a gente fez nas outras histórias. Mas lembre-se de ver com quem está cuidando de você antes de usar algum item para não sujar. Então vamos lá? Você vai ouvir agora a história João e Maria. Às margens de uma extensa mata existia há muito tempo uma cabana pobre, feita de troncos de árvore, na qual morava um lenhador com a sua segunda esposa e seus 2 filhinhos, nascidos do primeiro casamento. O menino chamava-se João e a menina Maria. A vida fora sempre difícil na casa do lenhador, mas naquela época as coisas haviam piorado ainda mais e não havia pão para todos. Minha mulher, o que será de nós? Acabaremos todos por morrer de necessidade e as crianças serão as primeiras. Há uma solução, disse a madrasta, que era muito egoísta. Amanhã daremos a João e Maria um pedaço de pão. Depois os levaremos à mata e lá os abandonaremos. O lenhador não queria nem ouvir falar de um plano tão cruel, mas a esposa, esperta e insistente, conseguiu convencê-lo. No aposento ao lado, as 2 crianças tinham escutado tudo e Maria desatou a chorar. João, e agora? Sozinhos na mata, estaremos perdidos e morreremos. Não chore, tranquilizou o irmão. Eu tenho uma ideia. Esperou que os pais estivessem dormindo, saiu da cabana e catou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam ao clarão da lua e as escondeu no bolso. Depois voltou para a cama. No dia seguinte, ao amanhecer, a madrasta acordou as crianças. Vamos cortar lenha na mata. Este pão é para vocês. Partiram os 4, o lenhador e a mulher na frente, as crianças atrás. A cada 10 passos, João deixava cair no chão uma pedrinha branca, sem que ninguém percebesse. Quando chegaram bem no meio da mata, a madrasta disse: João e Maria, descansem enquanto nós vamos rachar lenha para a lareira. Mais tarde, passaremos para buscar vocês. Após uma longa espera, os 2 irmãos comeram o pão e, cansados e fracos como estavam, adormeceram. Quando acordaram, era noite alta e dos pais nem sinal. Estamos perdidos, nunca mais encontraremos o caminho de casa. Esperemos que apareça a lua no céu e acharemos o caminho de casa, consolou o irmão. Quando a lua apareceu, as pedrinhas que João tinha deixado cair pelo atalho começaram a brilhar. Seguindo-as, os irmãos conseguiram voltar até a cabana. Ao vê-los, os pais ficaram espantados. Em seu íntimo, o lenhador estava contente. Mas a mulher, assim que foram deitar, disse que precisavam tentar novamente com o mesmo plano. João, que escutara tudo, quis sair à procura de outras pedrinhas, mas não pôde, pois a madrasta trancara a porta. Mariazinha estava desesperada. Como poderemos nos salvar dessa vez? Daremos um jeito, você vai ver, disse o João. Na madrugada do dia seguinte, a madrasta acordou as crianças e foram novamente para a mata. Enquanto caminhavam, Joãozinho esfarelou o seu pão e o da irmã, fazendo uma trilha de migalhas. Desta vez, se afastaram ainda mais da casa e, chegado a uma clareira, os pais deixaram as crianças com a desculpa de cortar lenha. João e Maria adormeceram por fome e cansaço, e quando acordaram, estava muito escuro. Mas desta vez não conseguiram encontrar o caminho. Os pássaros da mata tinham comido todas as migalhas. Andaram por muito tempo durante a noite e, após um breve descanso, caminharam o dia seguinte inteirinho, sem conseguir sair daquela mata imensa. Quando o sol se pôs, deitaram-se sob uma árvore e adormeceram. O piar de um passarinho branco que voava sobre suas cabeças, como querendo a convidá-los,
acordou-os. Seguiram o passarinho e, de repente, se viram diante de uma casinha muito mimosa. Aproximaram-se curiosos e admiraram-se ao ver que o telhado era feito de chocolate, as paredes de bolo e as janelas de jujuba. "Viva!" gritou João e correu para morder uma parte do telhado, enquanto Mariazinha enchia a boca de bolo rindo. Ouviu-se então uma vozinha aguda gritando do interior da casa: "Quem está o teto mordiscando e as paredes roendo?" Nada assustadas, as crianças responderam: "É o Saci Pererê que está zombando de você!" E continuaram deliciando-se à vontade. Mas, subitamente, abriu-se a porta da casinha e saiu uma velha muito feia, mancando e apoiada em uma muleta. João e Maria assustaram-se, mas a velha lhes deu um largo sorriso com a boca desdentada. "Não tenham medo, crianças. Vejo que têm fome, a ponto de quase destruir a casa. Entrem, vou preparar uma janta." O jantar foi delicioso e gostosas também as caminhas macias aprontadas pela velha para João e Maria, que adormeceram felizes. Não sabiam os coitadinhos que a velha era uma bruxa que comia crianças e, para atraí-las, tinha construído uma casinha de doces. Agora, ela esfregava as mãos satisfeita. "Estão no meu poder e não podem escapar. Porém, estão um pouco magros. É preciso fazer alguma coisa." Na manhã seguinte, enquanto ainda estavam dormindo, a bruxa agarrou João e o prendeu num porão escuro. Depois, com uma sacudida, acordou Maria. "De pé, preguiçosa! Vá tirar a água do poço, acenda o fogo e apronte uma boa refeição para seu irmão. Ele está fechado no porão e tem que engordar bastante. Quando chegar no ponto, vou comê-lo." Mariazinha chorou e desesperou-se, mas foi obrigada a obedecer. Cada dia cozinhava para o irmão os melhores quitutes. E também, a cada manhã, a bruxa ia ao porão. Por ter vista fraca e não enxergar a um palmo do nariz, mandava: "João, me dê seu dedo que eu quero sentir se já engordou." Mas o esperto João, ao invés de mostrar seu dedo, estendia um ossinho de frango. A bruxa ficava zangada, porque apesar do que comia, o moleque ainda estava cada vez mais magro. Um dia perdeu a paciência. "Maria, acenda o fogo logo cedo e coloque água para ferver. Magro ou gordo, amanhã pretendo comer seu irmão. Vem esperando há muito tempo." A menina chorou, suplicou, implorou, em vão. Na manhã seguinte, Mariazinha tratou logo de colocar no fogo o caldeirão cheio de água, enquanto a bruxa estava ocupada em acender o forno, dizendo que ia preparar o pão. Mas, na verdade, ela queria era assar a pobre Mariazinha e do João faria um cozido. Quando o forno estava bem quente, a bruxa disse a Maria: "Entre ali e veja se já está na temperatura certa para assar o pão." Mas a Maria, que também era muito sagaz, já compreendera e não caiu na armadilha. Perguntou de maneira ingênua: "Como se entra no forno?" "Mas você é mesmo uma boba! Olhe para mim!" E a bruxa enfiou a cabeça dentro do forno. Mariazinha, então, mais do que depressa, deu-lhe um empurrão, enfiando-a no forno, e fechou a portinhola com a corrente. A bruxa malvada queimou até o último osso. Maria correu para o porão e libertou o irmão. Abraçaram-se, chorando lágrimas de alegria. Depois, nada mais tendo a temer, exploraram a casa da bruxa. E quantas coisas acharam! Cofres e mais cofres, cheios de pedras preciosas e pérolas. "Reluzem mais que as minhas pedrinhas", disse João. "Vou levar algumas para casa." E encheu os bolsos de pérolas. Com o seu aventalzinho, Maria fez uma trouxinha com diamantes, rubis e esmeraldas. Deixaram a casa da feiticeira e avançaram pela mata. Depois de algum tempo, perceberam que conheciam aquele lugar. Certa vez tinham apanhado lenha naquela clareira e outra vez tinham ido colher mel naquelas árvores. Finalmente, avistaram a cabana do lenhador. Começaram a correr naquela direção, escancararam a porta e caíram nos braços do pai, que, assustado, não sabia se chorava ou se ria. Quanto remorso sentira desde que abandonara os filhos na mata. Quantos sonhos horríveis tinham perturbado suas noites. Cada porção de pão que comia ficava atravessada na garganta. Tinha, por conta disso, se separado da madrasta ruim
João então esvaziou os bolsos, retirando as pérolas que havia guardado. Maria desarrumou o aventalzinho e deixou cair no chão uma chuva de pedras preciosas. Agora já não deveriam mais temer nem miséria nem carestia. E assim, desde aquele dia, o lenhador e seus filhos viveram na fartura, sem mais nenhuma preocupação. E aí, você gostou de contar a história usando massinha? Qual cor você mais gostou de usar? Por quê? Qual parte da história você mais vai lembrar depois? Você pode me enviar os seus desenhos no Instagram @historiadanena. Se você quiser ouvir mais histórias, você pode ver os nossos vídeos aqui no YouTube ou nas plataformas de streaming. Até já!